Você já ouviu a história de como um médico arrogante e egoísta se tornou Exu do Lodo, o guardião das almas perdidas? Laroiê a todos. E hoje vou te contar como reencarnações desafiaram sua alma. Há muito tempo, em uma época onde a ciência florescia entre os mais privilegiados, existia um homem chamado Dr. Maurits van der Loos, um renomado médico nascido em Amsterdã, Holanda, no século XVIII. Filho de uma mulher humilde, chamada Esther, conhecida por sua compaixão e caridade, Maurits cresceu sob a influência do contraste entre sua inteligência excepcional e o desprendimento de sua mãe. Desde jovem, ele se destacava pela facilidade com que compreendia o funcionamento do corpo humano, tornando-se um prodígio da medicina. No entanto, junto com o talento, crescia algo mais: um orgulho desmedido. Maurits via a medicina como uma arte reservada à elite, justificando que apenas aqueles que podiam pagar mereciam usufruir de seus serviços. Aos pobres, dizia ele, restava o destino que mereciam. Sua mãe, horrorizada com a falta de empatia do filho, rogava para que ele utilizasse seus dons para o bem de todos, mas Maurits, arrogante e cheio de si, se recusava a ouvir. A cada tentativa de Esther, ele apenas reafirmava sua crença de que os pobres eram apenas parte do lodo do mundo, uma expressão que ele utilizava com desprezo. No auge de sua carreira, Maurits construiu um grande hospital, financiado por aqueles que podiam pagar quantias exorbitantes. Ali, ele realizava procedimentos inovadores, atraindo pacientes das cortes mais ricas da Europa. No entanto, sua mãe adoeceu gravemente, e Maurits, obcecado por seu trabalho, negligenciou os cuidados dela. Esther faleceu sozinha, cercada apenas por aqueles que ela mesma havia ajudado ao longo de sua vida. Seu último desejo, de ver o filho transformar seu coração, parecia perdido. Anos depois, Maurits contraiu uma febre misteriosa, incurável mesmo por seus próprios métodos. Isolado em seu hospital, temendo a morte, ele começou a refletir sobre suas escolhas. Mas era tarde demais. Em seus últimos momentos, viu o rosto de sua mãe em um sonho. Ela chorava, mas não de tristeza. Suas lágrimas eram de esperança, como se soubesse que ele ainda teria uma chance de redenção. Quando Maurits finalmente partiu deste mundo, sua alma não encontrou descanso. Ele foi levado a uma região escura e lamacenta, onde ecoavam os lamentos de Ino escura e lamacenta, onde ecoavam os lamentos de inúmeras almas sofredoras. Era um lugar de dor e abandono, conhecido por alguns como umbral. Ali, Maurits compreendeu o verdadeiro significado de suas ações em vida. Sentia na pele o desprezo que ele próprio havia nutrido pelos outros. Sua alma, coberta pelo lodo daquele lugar, não conseguia se mover. Ele estava preso, condenado a reviver as memórias de cada vez que rejeitou ajudar alguém que precisasse. Por anos, ele permaneceu naquela condição, até que algo extraordinário aconteceu. Um espírito luminoso apareceu à sua frente. Era sua mãe, Esther, agora uma entidade espiritual de elevada vibração. Ela lhe ofereceu a mão, e com sua ajuda, Maurits conseguiu se erguer. Mas havia uma condição. Ele deveria aceitar sua culpa e se comprometer a trilhar um caminho de redenção. Maurits aceitou. Sua primeira missão foi reencarnar como uma criança em uma tribo indígena no interior do Brasil, onde a vida era simples, mas repleta de desafios. Ele nasceu como Akira, filho de um curandeiro que dedicava sua existência a cuidar dos doentes da aldeia. Pela primeira vez, Maurits experimentou a humildade e a necessidade de se importar com a comunidade. Porém, sua nova vida foi breve. Aos 8 anos, enquanto ajudava seu pai na coleta de ervas medicinais, Akira foi picado por uma cobra venenosa. Em seus últimos momentos, ele sentiu um profundo desejo de fazer mais, de ajudar aqueles que precisavam. Quando retornou ao plano espiritual, sua intenção de servir ao próximo havia se fortalecido. Depois de retornar ao plano espiritual, Maurits foi novamente convocado a reencarnar, desta vez como Sofia, uma parteira em uma pequena vila europeia durante o século XIX. Nesta vida, ele experimentou o que era viver como uma mulher em uma sociedade que muitas vezes desprezava as mãos que traziam vidas ao mundo. Apesar das dificuldades, Sofia dedicou sua existência a ajudar as mulheres da vila,
muitas vezes arriscando sua própria vida ao enfrentar condições precárias. Sua maior lição foi a empatia. Ao ver a dor e a alegria nos olhos das mães que ajudava, ela compreendeu a importância de estar presente para aqueles que mais precisavam. Posteriormente, Maurits reencarnou como Youssef, um operário que trabalhava na construção de canais no Egito colonial. Youssef era conhecido por sua generosidade e por compartilhar o pouco que tinha com os colegas. Durante uma enchente que ameaçou engolir a vila onde vivia, ele se sacrificou para salvar crianças presas em uma casa prestes a ser destruída. Sua morte heróica foi um marco para sua alma, que finalmente entendeu o significado de se entregar ao próximo, sem esperar nada em troca. De volta ao mundo espiritual, ele pediu para trabalhar com as energias mais densas, aquelas que poucos tinham coragem de enfrentar. Foi assim que Maurits, agora transformado, recebeu a missão de se tornar Exu do Lodo. Seu nome, antes uma expressão de desprezo, agora simbolizava sua função: resgatar aqueles que estavam presos no lodo da dor, da culpa e do abandono, exatamente como ele havia estado. Exu do Lodo passou a atuar nas regiões mais densas do plano espiritual, onde a luz mal alcançava. Sua presença era imponente, mas acolhedora. Ele sabia como falar com as almas sofredoras, pois havia vivido aquilo em sua própria pele. Com suas mãos, ele ajudava a erguer aqueles que estavam caídos, limpando o lodo que os prendia e mostrando-lhes o caminho para a luz. Ao longo de sua jornada, Exu do Lodo aprendeu que o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas na empatia e na compaixão. Ele descobriu que até mesmo nas situações mais sombrias, existe uma fagulha de esperança. Sua história tornou-se um exemplo de que, por mais baixo que alguém possa cair, sempre há uma chance de se reerguer. Hoje, Exu do Lodo é venerado como um guardião e um transformador de energias. Ele não apenas resgata almas, mas também inspira aqueles que vivem no mundo material a praticarem a humildade e o amor ao próximo. Seu nome, antes associado ao desprezo, agora é sinônimo de redenção e propósito. A história de Exu do Lodo é mais do que uma narrativa espiritual. É uma lição de vida. Ela nos lembra que não importa quão fundo possamos estar no lodo das nossas próprias escolhas, sempre podemos encontrar um caminho para a luz. E, assim como ele, podemos transformar nossa dor em uma força para ajudar os outros e trazer esperança aos lugares mais sombrios do mundo.